Pedro, pode acender a luz, por favor? Aqui, ó. Atrás de você aí. As vistas já não são tão boas assim, então tem que ter o auxílio, né? Queridos, uma palavra de instrução para a igreja. Muitos que vão se achegando aos nossos cultos, pessoas novas na fé, elas estranham muitas vezes a simplicidade do culto. Nós estamos com alguns irmãos viajando, de férias e tudo, então estamos sem instrumentos, por exemplo. Mas a grande bênção do culto reformado é que ele é um culto portátil. O povo de Deus pode sair daqui para qualquer lugar que o culto vai acontecer. O culto tem que ter a palavra, tem que ter crente, tem que ter um mediador, os cantos, e assim ele acontece. Então, ao mesmo tempo em que a gente gostaria, né, que tivesse um acompanhamento dos instrumentos, que facilita, né, a adoração, mas a gente tem que olhar por esse lado também. Olha que bênção o culto. Se a luz acabar, vai ter culto. Se a luz acabar, vai ter culto. Isso é uma bênção. Queridos, vamos abrir a Escritura em Êxodo 12. Nós temos tido o privilégio aí de expor o Êxodo. E hoje, em Êxodo 12, nós vamos ler dos versos 37 ao 42. Fazendo esse sermão, estava assim, eu vou ir até os 51 e já finalizo o Êxodo 12. Já deve ter uns 4 ou 5 sermões que nós estamos nele, mas eu falei, não tem como, não vai ter que parar no 42 mesmo. Tem muita coisa aqui. E para a gente conseguir explorar melhor, fica só essa porção para hoje. Eu farei a leitura, peço que os irmãos, com toda a reverência, assentados, atenciosamente, acompanhem essa leitura aí, cada um na sua Bíblia. Êxodo 12, de 37 a 42, nos diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não havia preparados para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Até aqui, irmãos. Pai Santo, nós te bendizemos, Senhor. Tua palavra está aberta, o teu povo está pronto para ouvir. Já cantamos, já oramos como congregação, como corpo do teu Filho. E agora clamamos, Deus, que o teu Espírito seja servido desta palavra para nos alimentar. Tem misericórdia de nós, abençoa, em nome do teu Filho. Amém. Queridos, alguns irmãos perceberam que eu me afastei das redes sociais, me interpelaram, né, me perguntando, não me encontravam mais. Instagram, Facebook, Twitter, fechei tudo. E não é só pausa, não, é acaba com a conta. É até bom que daqui a um tempo eu veja se está lá ainda e se tiver o processo, o Facebook ganha alguns milhões aí, né? Mas brincadeiras à parte, nesses tempos de confusão política, de confusão religiosa, o ambiente estava me fazendo mal. O ambiente estava me oprimindo. Estava me desviando o foco do meu dia a dia, da vida, da minha caminhada. Era como se essas grandes empresas, né, essas big techs aí, como falam, ditassem o que eu deveria sentir, ditassem como o meu estado de espírito deveria permanecer. Então eu preferi sair. Como essas empresas monitoram as visitas, os cliques, elas mesmas vão sugerindo o conteúdo. Como eu me interesso muito por religião, por tecnologia, por política, os assuntos vinham chegando. Então, o conteúdo era esse, especialmente conteúdo sobre religião.
que me exibiam materiais que, querendo ou não, em cada mente vai formatando essa percepção do que é o Evangelho. A igreja de hoje ela tem se afastado, e quando eu digo igreja, numa forma geral, se afastado da pureza das Escrituras, e essas redes sociais têm tomado o lugar para ditar uma nova estética do que é o Evangelho. Ah, você vai ser crente se você for igual a... Aí vem os influencers, como o reverendo Samuel citou aí, né? Aí vão aparecendo, né, naquelas rolagens de tela lá, quem usa aí as redes sociais, né? É aquela moça jovem, bonita, na flor da idade ali, mostrando a marquinha de sol, mostrando parte do seio, do seu corpo, como se fosse um produto, e coloca ali no rodapé da foto ali, né, um versículo bíblico. É impressionante. Coloca ali, se dizendo da igreja, entre aspas. É o rapaz, jovem, bonito, sem a camisa ali forte, com a calça baixa, mostrando até parte da virilha na foto, insinuando ali erotismo, sensualidade, e se dizendo o levita que toca na igreja, também com um versículo bíblico ali. É essa nova estética que está nascendo, e não é de hoje isso não, irmãos. Nós temos meditado no livro do profeta Jeremias, nos nossos cultos domésticos, e da mesma época de Jeremias temos Ezequiel na Babilônia, e falam até de prostituição cultual, prostituição dentro do templo do Senhor, como forma de adoração a Deus. É algo assim terrível. Até mesmo, irmãos, ultimamente eu tenho pensado a minha relação com o tal dos streamings de vídeo, né? Eu tenho buscado em Deus luz, discernimento, porque é quase impossível, por exemplo, você pegar um Netflix, pegar um Prime Video, que é comum aí nos nossos lares, né? É impossível você pegar uma série ou um vídeo e não ser bombardeado de pornografia. É impressionante. Crentes em Jesus estão conseguindo hoje assentar numa sala com seus filhos e assistir um filme com cenas pornográficas explícitas. E encaram isso com a maior naturalidade do mundo. Ah, faz parte do enredo do filme. Isso quando não é homem com homem, mulher com mulher, que está assim. É a indústria cultural ditando e julgando dentro da nossa mente e do nosso ser aquilo que eles querem que nós consumamos. Uma nova estética evangélica, como eu falei, tem se formado e a santidade perdido lugar. Santidade, irmãos. Santidade é o assunto desse sermão de hoje. A nossa confissão, no capítulo 13, depois vocês leiam com atenção, mas escutem o que ela diz sobre santidade. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Esta santificação, artigo 2, é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda persistem em todas as partes deste novo homem restos da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. O presbítero Gabriel orou isso aqui. A milícia é uma palavra de guerra que Paulo usa no seu texto. É uma milícia, uma guerra entre a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Artigo 3. Nesta guerra, embora prevaleça por algum tempo as corrupções que ficam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E aqui nós estamos, queridos.
Êxodo 12, 37 a 42, o momento do começo da caminhada daquele que foi salvo pelo nosso Senhor. Após termos visto que o Egito é o símbolo do pecado que escraviza cada ser humano, então nós temos insistido aqui que o Êxodo ele não é uma história antiga que ficou lá atrás há 3.500 anos. Ele é a história de cada um que foi encontrado e libertado por Jesus Cristo. Deus ilustra nesse grande evento, duas nações envolvidas ali, o que acontece na vida de cada um que é encontrado pelo nosso Senhor. Após termos visto também que o Egito é o símbolo do pecado, temos visto que Deus já tem preparado um povo que Ele mesmo elegeu antes da fundação do mundo, após termos visto que Deus tem um Salvador para este povo, o seu Filho Jesus, aqui na história do Êxodo personificado em Moisés, personificado no Cordeiro morto para a justiça daquele que creu, vemos o resultado desta operação. A marcha do povo. A sequência da ação do Espírito Santo na vida do crente é a caminhada nesta liberdade conquistada por Deus. É a busca pelo lar celestial. É a ida para a terra prometida, a nova Jerusalém. Mas existe, irmãos, preste atenção, existe entre esta grandiosa salvação que foi operada e o nosso lar eterno, um deserto a ser vencido. Se inicia, então, a nossa caminhada. Uma guerra é instaurada dentro de nós com o mundo, e o inferno vai se levantar e se opor contra este novo ser que foi gerado pelo Espírito Santo. O velho homem e o novo homem que está sendo formado vão se digladiar. Esse novo estreito caminho, essa porta apertada que foi proposta por Deus, deve ser encarado agora pelos que foram libertos do Egito, e será assim até o último dia da nossa caminhada. Uma jornada penosa, mas gloriosa se inicia, queridos. E assim foi com os nossos irmãos hebreus na época de Moisés, e é conosco hoje. E tendo esse breve panorama colocado diante de nós para nos relembrar, né, das pregações anteriores, e esses grandes símbolos, essas figuras que Deus usa para nos instruir, eu proponho aos irmãos meditarmos que somente a doutrina de Cristo é necessária para a caminhada após a libertação do cativeiro. Somente a doutrina de Cristo é necessária para a caminhada após a libertação do cativeiro. Nós vamos ver aqui algumas propostas que nos foram colocadas, e, em primeiro lugar, versículos 37 e 38 nos diz o seguinte: Deus nos liberta para a santidade. É para este movimento. A libertação aconteceu para que sejamos santos. Versículos 37 e 38, irmãos, vamos ler a uma voz em alto e bom som, 37 e 38, toda a igreja. Assim, queridos, a santidade é um assunto hoje tratado com zombaria. Um pouco de santidade em meio a esta geração corrupta e perversa passa por fundamentalismo, por radicalismo. A palavra santidade em si, ela tem realmente um peso católico romano. A gente sempre lembra lá dos santos famosos, né? Que construíram ao redor deles, os personagens bíblicos, um heroísmo, uma virtude, tornando eles um pouco até parecido com os super-heróis bíblicos. Assim é tratado até muitas vezes em escola dominical de crianças, até para não dizer de adultos, né? Mas o que a Escritura nos mostra, e como foi lido aqui nos nossos símbolos de fé, é o oposto. Os santos são exatamente aqueles que desistiram de si mesmos e depositaram toda a sua confiança e esperança nos méritos de outro. E este outro a gente sabe quem é. É o nosso Deus, Cristo.
São os que sabem que não são nada. Como o próprio apóstolo Paulo diz que, no início da sua carreira, ele afirma que ele era o menor dos apóstolos. Soa até um ar de simplicidade, né? Eu sou o menor dos apóstolos. Já um pouco adiante na caminhada, ele se diz o menor dos santos. Eu sou o menor de todos os santos, de toda a igreja. E no fim da caminhada, ele se diz o principal dos pecadores. Então, quanto mais próximo da luz esse crente vai chegando, quanto mais santo ele se torna, quer dizer, quanto mais ele obedece às Escrituras, à palavra de Deus nessa fé, pior ele vai se vendo, porque ele vai gozando ali da glória do Senhor diante dos seus olhos. É a ilustração que Cristo usa, aquele que está com a roupa manchada, amassada, quando ele chega perto de uma luz, ele vê. E ele tem que tomar uma atitude, então vamos dar um jeito nessa roupa. Ou vamos sair da luz, para eu pensar que não está amassado e nem sujo. São as duas possibilidades. A luz revela. E o principal indicativo da santidade é saber que em si mesmo não reside bem algum. Mais uma vez, quanto mais próximo da luz nos achegamos, essas máculas do pecado que ainda vivem em nós vão sendo reveladas e mais clamor de Deus vai sendo levantado. Mas há um lado prático, queridos, na santidade. O fruto que ela produz. E é isto que ocorre nesses dois versículos. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Há um movimento. Nessa ordo salutis, como a Reforma chamou, existem, nós lemos aqui o texto de Paulo, predestinação, chamado, justificação, glorificação. São operações que somente Deus faz em favor do seu povo. A gente chama isso de monergismo. Tem até um site aí famoso na internet, né, chamado monergismo. Mono, um, e ergos, é trabalho. Trabalho de um, só Deus. E na santificação já entra esse movimento nosso. O novo nascido. Jesus não ilustra em João 3 a conversão como um novo nascimento? É necessário ser nascido do alto. E nasce. O que o Emanuel, meu netinho, está no colo ali da Ana Carolina, faz hoje? Ele depende completamente dos pais. Mas é ele que chora. É ele que quer. É ele que clama. É ele que sente frio. É ele que se dói. E esse é o crente. O novo nascido. Ele clama pelo seu Deus, ele age em busca, e sozinho ele não faz nada. Deixa Emanuel sozinho, a Ana e o Rafa deixa ele sozinho, ele vai perecer. E assim somos nós. Mas há esse movimento agora sinérgico dos dois lados. O crente clama e Deus opera e efetua em nós o querer e o realizar de acordo com a sua boa vontade. Naquele que foi liberto do Egito do seu pecado, existe agora um princípio, um ponto de partida, uma carreira renovada pelos olhos do entendimento espiritual, nasce no novo convertido e ele se põe em marcha. As cadeias do inferno, queridos, foram quebradas pelo Cristo. E esse novo ser, esse novo filho de Deus, ele vai se botar em marcha. Deus realizará nele esse feito. Os filhos de Deus, esses filhos que Deus adotou, saem lá de Ramsés. Ramsés significa filho de Ra. Ra era o deus Sol, aquele que os egípcios acreditavam que criou todas as coisas, que davam a direção, que sustentava a todos eles. E eles partem desse Ramsés para Sucote. E Sucote, por incrível que pareça, era a festa que foi instituída depois. A cidade chamava Sucote, que significa barracas ou cabanas. A realidade cai na cabeça do novo convertido. O que nós somos debaixo do sol. Peregrinos, vivemos em cabanas. Não temos habitação firme aqui. São aproximadamente 70 quilômetros de distância que divide essas duas cidades. Queridos, preste atenção. É uma Belo Horizonte saindo de Ramsés e indo para outra localidade. São aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, mais os animais e um misto de gente. Aquele que foi liberto do Egito do pecado foi liberto para isso aqui, para sair, para o êxodo.
Ele foi habilitado a caminhar e ir crescendo na graça de Deus. A santidade é este princípio novo implantado e que vai progredir. E esse princípio nos faz crer nas promessas de Deus, nos leva a praticar o que Deus aprova e a abandonar o que Deus desaprova. Fazemos as ditas boas obras agora não para alcançar algo, mas porque fomos alcançados por Deus. É aquela coisa de causa e efeito. Nós temos trabalhado isso aqui desde o início do Êxodo. A lei nem foi entregue para esse povo aqui. A lei vai ser entregue lá no capítulo 20. Eles não foram salvos porque mereciam ser salvos, eles foram salvos porque eles precisavam. E eles clamaram ao Senhor. E isso ocorre no povo de Deus hoje, irmãos. Cada um vai sendo libertado e se ajuntando em meio ao povo da aliança, os verdadeiros filhos de Abraão. Mas muitas vezes, queridos, nós mesmos nos decepcionamos com este povo, com a igreja. Nós esperamos demais desse povo de Deus. Muitas vezes vemos as mazelas daqueles que se dizem povo de Deus. Mas entenda, meu irmão, versículo 38 diz que saiu um misto de gente. Pessoas vão sendo misturadas. A igreja que milita visivelmente aqui na terra, ela é composta tanto de trigo quanto do joio. Ela é composta tanto de ovelhas como de bodes. E também há os crentes, verdadeiros crentes que foram resgatados pelo Senhor e que caem em pecado. E que caem nos seus erros. Então, meu querido, não coloque a esperança nesse povo que está em marcha, se deslocando pelo deserto da vida. Coloque a esperança naquele que está à frente conduzindo esse povo. Coloque a esperança no seu dono, no noivo desse povo, no cabeça desse povo. É para ele que a gente tem que mirar. Em segundo lugar, irmãos, cuidado com o fermento misturado ao evangelho e que aparenta santidade. Versículo 39. Vamos a uma voz? Versículo 39. E cozeram Em primeiro lugar, Deus nos libertou para a santidade, esse movimento que agora existe naquele que foi resgatado por Deus, ele dará fruto, e cuidado com o fermento, mais uma vez o fermento. Deus alerta o fermento, irmãos. Como fomos lembrados deste componente na última pregação, na anterior também, está espalhado por toda a Escritura. Vimos, quando introduzimos o assunto do pão neste capítulo, em meio à Páscoa, que o fermento, conforme a explicação de Cristo, simboliza qualquer ensino, simboliza qualquer doutrina, qualquer coisa que se misture à mensagem de libertação do povo do pecado do Egito. A salvação é por meio do sangue do sacrifício do Cordeiro de Deus. Ou é isso, ou não é. Isso ficou muito claro quando entra essa figura do pão fermentado. Em meio, queridos, a esse nosso dia a dia, essa nossa correria cotidiana, os compromissos, as tarefas, onde nós escolhemos realmente, nós arbitramos e julgamos entre muitas opções, muitos caminhos, e nós vamos combinando nessas soluções para o nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, para vencer esses desafios que nos vão surgindo. Muitas vezes nós podemos pensar que nós podemos fazer a mesma coisa com a doutrina. Um pouco aqui, um pouco ali, não toque nisso, não toque naquilo, é regra sobre regra, regra sobre regra, regra e mais regra. Mas não podemos, irmãos. Nós vimos isso nas pregações passadas. É Cristo que salva, mas, aí tem um mas. É Cristo, vírgula, mas, se tem um mas, tem problema. É Cristo, mas é o sábado também. É Cristo, mas tem um conhecimento que só aqueles que tiverem esse conhecimento é que vão poder chegar no céu. É Cristo, mas também as minhas obras aqui, senão Cristo só não resolve, não. É Cristo, mas as minhas várias reencarnações para que eu evolua. Querido,
É Cristo apenas, solos Cristos? Ou então ainda estamos no Egito? É simples assim. É Cristo para nos resgatar? Ou ainda estamos cegos crendo que estamos fazendo até a vontade de Deus com muita boa vontade, mas na verdade o estamos afrontando e caminhando para o inferno, por melhores que sejam as nossas boas intenções. Eu sempre lembro desse livro de Martyn Lloyd-Jones. É sincero, mas é errado. Se Deus deu o próprio Filho, irmãos, a própria substância divina desce para morrer na forma de servo, o que de maior do que isso a gente pode buscar debaixo do sol para resolver o nosso problema? Não tem lógica. Esse é o fermento. É o fermento que nos rodeia a cada dia, é o fermento que está nas músicas, é o fermento que a gente vê na televisão, é essa nova estética evangélica que tem surgido. Mas é só Cristo ou é nada. Em terceiro lugar, não importa quanto tempo de vida na escravidão, apenas saia. Sua santidade depende de Deus. Essa caminhada é Deus que vai proporcionar. Apenas vá. Versículo 40, queridos, vamos ler? Ora. 430 anos. Nossos irmãos hebreus estavam totalmente sem esperanças. Nós vimos nos capítulos anteriores que eles amargavam uma vida dura e estavam abatidos de espírito. Não faziam nada além de clamar, e a graça os alcançou. Não somos salvos, queridos. Mais uma vez, eu usei essa frase muitas vezes nos sermões passados. Nos sermões. Essa é a palavra. Não somos salvos porque merecemos, somos salvos porque precisamos, somos carentes. E quando isso é reconhecido, este é o momento da libertação. Somos libertos do fardo de termos de fazer algo em nosso próprio favor. Esse peso que a gente vai carregando de tentar nos justificar diante de Deus é retirado por Cristo. E por mais velhos que sejamos, por mais tempo que tenhamos neste mundo, até mesmo de igreja, todos são convidados a este êxodo. Homens, mulheres, negros, brancos, ricos, pobres, eruditos, ignorantes. Em Cristo somos um corpo caminhando nesse deserto. E não existe diferença. Você foi realmente liberto, querido? Ah, mas eu tenho 30, 40, 50 anos de igreja. Eu não estou te perguntando isso. Eu estou te perguntando, o êxodo aconteceu na sua vida? Você está nessa marcha, seguindo? Talvez alguém que me ouve aqui, que não reconheceu a Cristo ainda, essa maravilha, não reconheceu a sua escravidão no seu próprio querer, a sua egolatria, a despeito da sua idade. Lá foram 430 anos. Você é chamado a sair. Aparentemente, irmãos, há uma contradição aqui nessa informação. Deus informa a Abraão, lá em Gênesis 15, 13, que a aflição da sua descida, da sua descendência, será de 400 anos. Essa informação é confirmada em Atos 7, 6, por Lucas. Mas Paulo, em Gálatas 3,17, nos informa que a lei veio 430 anos depois da promessa, o que se alinha com a narrativa que nós estamos lendo aqui agora. Êxodo 12, 40 e o versículo 41 que a gente não leu. E agora? É 400 ou é 430 anos? A Bíblia está errada? Tem contradição nenhuma, irmãos. Moisés e Paulo têm como referência Gênesis 12. Gênesis 12 é o texto da promessa a Abraão. Leia o comecinho do texto e você vai ver. E Abraão, logo em seguida, nesse mesmo capítulo, ele desce para o Egito. Olha que interessante isso, né? O texto onde Deus anuncia a Abraão que ele terá uma descendência, não de carne ou de sangue, mas da fé, o que Paulo confirma na carta aos Romanos, acontece aqui. E logo depois dessa grandiosa promessa, Abraão ele treme por causa da fome e desce para o Egito. Ele vai embora.
E Lucas, que registra Atos, e o próprio Moisés também, contando a história de Abraão em Gênesis 15, tem como referência a aliança depois que Abraão retorna do Egito, quando Deus, de fato, firma um pacto com ele, com os sacrifícios partidos ao meio. Vocês devem lembrar a história. Aparece Deus e fala com Abraão abençoando, olha para as estrelas do céu e vê se você pode contar. E Abraão fala assim, eu não tenho filho. Aí Deus fala assim, pega aí um touro, um bode, pombinha. Abraão parte eles no meio, cada metade para um lado, e era firmado esse pacto no Antigo Oriente Próximo, quando se fazia uma aliança, um acordo, que se alguma parte daquele acordo quebrasse o acordo, ia acontecer com a parte que quebrou o acordo aquilo que foi feito com o sacrifício. Ele ia ser despedaçado, partido ao meio. E aí Deus passa entre os animais e Abraão não passa. Abraão, queridos, pica fumo igual a gente. Porque era Deus que estava garantindo ali aquele pacto. E essa é a referência agora de Moisés e que Paulo colocou também na carta aos Gálatas. E outra coisa para a gente perceber, queridos. Muitas vezes nós confundimos essas datas como sendo a descida de Jacó para o Egito. Mas não é, preste atenção. Num cálculo simples da genealogia de Jacó a Moisés, é demonstrado que o período de que Jacó sai para descer para o Egito não pode exceder a 215 anos. Fora as confirmações intertextuais que a gente fez aqui agora, que mostram que esse período aponta para Abraão e não para Jacó. Então não tem complicação. Mas voltando, amados, aqui ao cerne do que estamos vendo, a despeito do tempo no pecado que você já tenha vivido, nunca é tarde demais para ouvir o chamado dessa saída. A despeito do quanto só os seus braços já tentaram agradar a Deus, há um hoje na sua vida. E se ouvirdes a voz do Senhor, e se despir das suas tentativas e rituais, e se puser em marcha abandonando todos os seus recursos, esse mesmo Deus que conduziu aquele povo, conduzirá você por terra estranha a Nova Jerusalém. Essa é a promessa, a despeito do tempo que se tenha passado. E em último lugar, irmãos, um texto maravilhoso registrado aqui no versículo 42. Guardem vigília, como o Senhor vigiou. Vamos ler? Versículo 42. Êxodo 42, que diz assim, esta... Deus nos liberta para a santidade, que é essa caminhada proposta para a nova vida. Cuidado com o fermento e o falso evangelho onde esse fermento está misturado e que aparenta santidade. A despeito do tempo que você esteja escravizado no Egito do seu pecado, saia. Porque foi Deus quem vigiou por nós, irmãos. Esse versículo ele me surpreende muito, amados. Quando a gente está no processo, de confecção dos sermões, em oração e desenvolvendo e clamando a Deus que mostre o que Ele quer revelar ao seu povo. E nós vamos usando de diversas traduções boas. Vamos consultando também os originais, quando nós temos alguma dúvida. Em alguma tradução que seguiu um caminho, outra tradução seguiu outro caminho, a nossa confessionalidade mesmo diz, o juiz é o texto original, vai nele. E consultando o texto na língua original, a gente percebe nesse versículo 42 uma intenção de Moisés em mostrar, em indicar algo que Deus fez e aquele que diz que é do povo de Deus deve fazer. E é interessante, a tradução que mais se alinha a essa percepção é a NVT, da Novo Mundo. Ela registra assim, versículo 42 de Êxodo 12. O Senhor passou a noite toda em vigília
para tirar seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor, e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Esse texto, queridos, é uma das coisas mais lindas que a gente tem nesse capítulo 12. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar o seu povo do Egito. Foi ordenado que o povo sacrificasse um cordeiro, passasse o sangue na porta, comesse da carne e aguardasse. Ai, irmãos, nós falamos aqui sobre o tempo de Deus hoje, né? Como é difícil esse aguardar no Senhor. Somos tentados a todo instante pelo nosso coração a querer resolver as coisas do nosso jeito. Mas aqui foi o Senhor quem assumiu a vigília por nós. A palavra aqui para vigília é shimurim, que vem da palavra chamar no hebraico, que significa guardar, vigiar, preservar, cuidar. A primeira vez que essa palavra é usada nas Escrituras foi por Moisés, óbvio. Em Gênesis 2,15, ele registra assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aquilo que Deus havia proposto à humanidade a fazer com a criação e que nós falhamos vergonhosamente, está agora Deus, no Êxodo, fazendo pelo povo em vigília toda a noite do Senhor. E o que nós lemos aqui na liturgia, queridos? No jardim do Getsêmani, logo antes da captura de Cristo e todo o seu processo da sua paixão, do seu sofrimento, Jesus vigiando. É o mesmo Deus e é o mesmo texto, mas agora Deus em carne. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Mateus 26, 39 e 40. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Êxodo 12, 42. Ali em Cristo estava acontecendo o verdadeiro êxodo. O sangue do Cordeiro ia ser derramado e a libertação ia ser conquistada. A Escritura é uma só. É um autor. A história é a mesma, queridos. Cristo, o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo e nos libertando para essa caminhada, essa saída. Algumas aplicações, queridos. Em primeiro lugar, Moisés nos relata a saída de uma mistura de gente. Ele fala de um misto de gente. Não eram só israelitas que estavam ali. Está no versículo 38. Isso aponta para a salvação, irmãos, de povos, nações, línguas, etnias. José teve filho egípcio, queridos. Vocês já pararam para pensar nisso? Manassés e Efraim. E faziam parte do povo. Deus vai mostrando que Ele usa da mácula do nosso pecado, da desobediência, para construir essa estrada da redenção. Um misto de gente saiu. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Ismael não fazia parte, não, e era do sangue de Abraão. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Você crê, meu querido, nessa promessa? Essa promessa faz parte do mais profundo do seu íntimo, a dependência da sua própria vida. Senão, você é filho da escrava, de Agar. Paulo vai falar disso lá em Gálatas, comparando Agar ao Monte Sinai e Sara à Nova Jerusalém, a Jerusalém do Alto. É pela fé. João nos registra assim: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste
reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. Em segundo lugar, você já faz parte desse povo? Já? Então não mistura nada com o bocado que Deus separou, não. Nós vimos aqui. Não traz doutrina para emendar com o Evangelho de Cristo, não. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não está te pedindo opinião sobre a palavra dele. Deus não quer o seu eu acho. Ele quer o eis-me aqui. É simples assim. Não se atemorize, não invente, não macule o que Deus providenciou. É verdade, meus queridos, que esse bocado de Deus, muitas vezes ele é seco, ele é doído, ele é difícil de comer, mas é ele que salva. Não tente adoçar, não tente amaciar. Esse bocado ele desceu do céu e foi preparado pelo próprio Deus. Esse pão é Cristo. E não se atreva a colocar fermento junto. Fuja de qualquer doutrina, ideologia, religião que misture Cristo mais alguma coisa. Atente-se com isso. Em terceiro lugar, um dia, cada eleito de Deus esteve no Egito. Aqueles lá 400 anos. E você? Nós falamos isso aqui. Vivemos hoje uma perversão da mensagem do Evangelho. E os ditos crentes da nossa época se consideram até melhores daqueles que não são crentes. Como se o poder estivesse na igreja e Cristo fosse apenas um adendo, complementando a igreja. É um novo tipo de judaísmo evangélico, vamos dizer assim, né? O judeu, ele se considerava, né? Diz que há uma oração do judeu que ele diz assim: Senhor, muito obrigado por eu não ser um gentio, mulher e um cachorro. Essa é a oração do judeu. E muito crente está orando assim. Só não fala da boca para fora, mas o seu coração é orgulhoso. Ele vive um judaísmo moderno. Efésios nos deixa claro, irmãos, e mais uma vez nós vamos insistir nisso aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós éramos ossos secos, sequíssimos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A geral, esse tanto de pecador aí fora, graças a Deus, dentre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Aí vem o maior e mais glorioso mas Deus da Escritura. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Uai, mas então se a igreja não está reconhecendo que foi Deus que fez isso tudo, e ela estava morta, e ela celebra uma força que ela não tem, então ela não está cumprindo isso aqui, ela não é igreja. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Não é por causa das nossas boas obras, é para elas, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, de 1 a 10. E em quarto e último lugar, queridos, se não há caminhada, se não há mudança de vida, se não há abandono de vícios, mudança no linguajar, mudança nos afetos, nos amores, as afeições renovadas, é porque não houve libertação. Você está vivendo aí um Matrix, né? Se a gente pode dizer isso. Acha que é crente, mas não é. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E aí eu volto lá na introdução do sermão. Isso aqui não estava acontecendo comigo. Facebook, Instagram, Twitter.
Graças a Deus não cheguei aí no TikTok, esses filmes aí de Netflix, Prime, e agora só tem porcaria nisso aqui, só desgraça, só lascívia, só pornografia. Tudo que nós lemos aqui, que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes de mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Se eu estou, querido, ou qualquer um aqui, me entregando ao que o mundo oferece, e a minha consciência nem arde, é porque meu coração está cauterizado, ele está blindado, ele não foi trocado, não há sensibilidade. E continuamos perdidos, acorrentados e presos daquele lugar que a gente diz que saiu, mas não saiu. Deus age na nossa fraqueza, queridos. Aquele que se acha muita coisa, pode saber que tem um trem errado ali. Deus, ele cita aqui no versículo 42, por boca de Moisés, que as suas hostes, aqui a palavra tsebaot pode ser traduzida por exércitos, os seus exércitos saíram do Egito. Mas que exército que é esse? Um povo que era escravo, oprimido, com medo, é o exército de Deus. Esse é o exército de Deus. Cristo veio para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Cristo veio para os débeis. Ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E aí, quando nós vislumbramos que é o começo dessa santidade, a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa dependência, como Emanuel que saiu daqui agora, certamente para limpar a bunda dele, né? Que nem isso a gente faz, é Deus que tem que fazer. Quando a gente enxerga isso, é o que Paulo diz, Deus opera em nossa fraqueza, 1 Coríntios 12, 10. Quando nós deixamos de nos apoiar em nós mesmos, quando nós depomos as nossas armas, Deus opera. Queridos, vamos ficar de pé? Vamos orar?